Uhum. Paramos, então, na página 69. Alguém consegue falar em 2, 3 minutos o que a gente vai falar sobre a figura do passador, não é? Num dispositivo e como significante, logicamente. Mas alguém conseguiria resumir em 3 a 5 minutos o que é esse dispositivo e as razões, não é? Da sua existência no ensino em instituições grupos analíticos que seguem o ensino do Lacan? Como é Eu o estou dispositivo do passe, é isso? Sim, e por que razão? Tem que ser 3 a 5 minutos. Mas é o dispositivo, qual dele? O dispositivo. Como é que se estabelece o dispositivo do passe? Porque tem vários, né? Não, o dispositivo do passe. Com a Dispositivo do passe figura do são vários. passante, tem a escola, o passante, o passador, o júri, não é isso? Esse é o Depois a dispositivo que a gente... devolução. Esse, é importante fazer isso, mas é importante também dizer que esse é o dispositivo que a gente tem adotado. Mas eu tenho encontrado em outros comentadores, inclusive no próprio Lacan, quando ele dissolve e diz que esse passe não foi bom, ele não gostou desse passe, ele propõe mudanças, alterações, ou seja, outros dispositivos. Mas, de qualquer forma, esse que a gente está usando é esse que será aqui reportado. Mas é importante dizer para os nossos ouvintes que não é só esse. Mas quando você vai ler com calma aquela entrevista do Felipe Juliá, quando diz esse passe foi um completo fracasso, esse passe, exatamente. Em função do que ele esperava. Não é? Exatamente. Em função do que ele esperava poder colher um saber que, em termos de uma transmissão, que pudesse transpor os muros da escola e ir até a IPA, e isso não aconteceu, porque aí na Mathesis Falha, a Brigitte Lemaire vai falar que falhou o trabalho dos cartéis na escola. Mas o que importa é a estrutura do dispositivo. Isso. Tal como normalmente se estabelece. A passagem. Alguém consegue falar em 3 a 5 minutos? Eu vou me poupar disso, que eu estou dirigindo, já é demais. Vai bater o carro. Não vou bater nada. Zé Mário, Flávia. Flávia, Bom, vai, tá, então tá. Bom, o dispositivo do passe, né, assim, acontece o seguinte, o candidato a passante, né? O que é isso? O que quer dizer isso? Você está falando para diarista da sua casa. Eu estou aqui, eu sou diarista. Fale com uma linguagem clara. Certo. Então, aquele analista que supõe ter terminado sua análise, né, assim, pede o passe para dar testemunho disso, né, do final de não só se não foi um equívoco, engodo, né? Um equívoco, né? Uhum. Sim. E aí esse pede o passe para a escola, né? Porque eu acho que é um movimento específico, né? Assim, porque ele demanda isso à escola, né? Que é uma demanda original de uma escola de psicanálise que segue o ensino Lacan. É uma demanda, ele demanda para responder uma demanda, não é? Isso. Que é isso que então, nutre uma escola, segundo isso. Lacan. Porque é interessante isso, né? Porque, assim, então tem que ter o dispositivo na escola, né? Assim, tem que ter o secretário do passe. Ou ter o secretário do passe lugar. que representa. Sim.
o secretário do passe, a meu ver, ele representa a demanda da escola para que o dispositivo se dê. Sim, sim. Aham. Avança, Flávia, vamos E ver. o que eu achei, assim, só acrescentar isso assim, que a Tereza Meloni está falando, porque teve um congresso na escola e nesse congresso era sobre a formação do analista e tinha uma mesa com várias instituições. Eu não lembro exatamente quais as instituições que eram, mas eram instituições que não tinham dispositivo do passe. E aí houve uma pergunta sobre isso e as pessoas sequer conseguiram falar sobre esse dispositivo. Então, eu acho que é importante isso. Porque muitas instituições não levam em conta essa Isso, necessidade lógica e não querem saber. Eles vão até um isso. ponto do AME Onde foi e essa não querem mesa? saber. Onde Você foi estava essa na mesa? mesa, Foi na inclusive. Você estava. escola lacaniana, o congresso. Foi aqui no Rio. Naquele Não congresso. diz, não, o que você quer dizer é que não dizem as razões, né? As razões, Isso, tanto de um lado, não é de uma necessidade lógica, se é necessário, quanto de sim, não acolher, não é sim, isso que Lacan coloca. isso, Mas vamos exatamente. à estrutura do Então vamos. dispositivo em 3 a 5 minutos. Tá, então o candidato a passante solicita à escola o dispositivo do passe. O secretário do passe, pode falar. Sim, o O secretário. secretário do passe, então, vai montar o dispositivo, né? Supõe-se, então, que exista os passadores são na nossa escola são indicados pelos analistas, né? Porque o passador é alguém que está no momento especial, digamos assim, da análise, né? O Lacan fala que ele está quase terminando a sua análise, né? É alguém que já, de alguma forma, assim, já de alguma maneira tem essa experiência da travessia da fantasia, mas que ainda estaria ligado à análise através da transferência. Uhum. Então, esse sujeito situado nesse ponto poderia, então, escutar esse testemunho do candidato a passante e transmitir isso para o júri. Mas fica sempre a pergunta, não é? De pessoas que acreditam ou não, de que por que não basta o dispositivo da análise, não é isso? O ato analítico. Por que o analista que conduz a análise, o assim chamado analista de data, não pode Abaixar o vídeo, não precisa não. não é? Não Por pode que o analista de data não pode? escutar, não é? Isso que esse que está passando de analisando analista, não é? Que constitui o desejo do analista, esse algo novo, não é? Porque que é necessário o passador, o dispositivo e não somente a análise. Continua. Não, mas não é melhor falar sobre isso, mas por que não pode? Porque por que o passador, né? Por que, por exemplo, esse candidato a passante não fala diretamente para o júri, né? Por exemplo, também, Também né? tem isso também. Não é? Tem a história de que somente a análise não dá conta, não basta, o ato Não é analítico. suficiente. E por que também não pode falar, botar isso em suspenso, falar direto ao júri. E a outra coisa que o Felipe Juliano, nessa entrevista, Tereza Meloni, ele bate muito, é a importância do passador, no momento do dispositivo, continuar e trabalhar essas questões em análise. Há um ganho enorme do passador, né? Do passador e do analista do passador. Sim. Posso falar um pouquinho? Pode. Claro.
Posso falar o que me veio? Talvez mais que nunca, né, ao final de uma análise, ou uma análise que supostamente termina, não tem mais nem dentro nem fora, porque não tem essa história que a gente fala, depois de um tempo, quando o sujeito entra em análise, não tem mais dentro e fora, ele carrega essa função. No final, mais que nunca, isso é despessoalizado, isso é despersonalizado. Portanto, esse momento onde talvez aconteça alguma coisa, né, um acontecimento que faz com que esse sujeito que supõe que terminou sua análise, alguma coisa lhe atravessa, ele não tem mais que falar em lugar nenhum, assim, a priori. A priori. A não ser pelo fato de que Lacan diz que só os analistas podem testemunhar o quê? Que uma análise produz, que isso produz efeitos. E, assim, falando bestamente, ele inventa o passo para isso, né? Para que alguns que queiram possam falar disso. E talvez esse tempo da passagem aos passadores, né? Essa lógica permite verificar se passa de fato alguma coisa ou não, porque é a lógica do xiste, né? A gente sabe, é a lógica do xiste. Então, então tem um ternário, é um que fala, o outro que escuta e o outro que vai passar, né, alguma coisa ou não. Então, algo pode passar ou não. Então, é uma tela furada, digamos assim, ou não. Os passadores podem fazer um muro, né? Podem fazer um muro. Mas foi o que me ocorreu, Nazar, quando você falou. Talvez mais que nunca, no final, você não tem que mais falar para ninguém, não tem, acabou, desceu, caiu. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar. Peraí, Nazar. Diga. Uma vez que a gente esteve em Paris com o Felipe Julian, lá na escola, né? Nesse tempo ainda era a École Lacanienne, eu me lembro que ele estava eu não sei se você estava a Miriam, que foi passadora, tinham algumas pessoas. E ele foi feita essa pergunta, né? Por que o dispositivo do passe? Qual era a razão do dispositivo do passe? E ele coloca que essa era, para Lacan, a possibilidade da sobrevivência da psicanálise. Sim, sim. Ele diz que a possibilidade da psicanálise se renovar é através do dispositivo do passe, porque senão mesmo com toda a proposta lacaniana tem a coisa da ritualização. Então, o dispositivo do passe tinha essa função. O dispositivo todo, né? Exato, concordo. Exatamente. O passante ele seria o porta-voz do novo para aquela escola. Eu me lembro perfeitamente dele falando isso. Porta-voz é ótimo. O porta-voz da escola. Porta-voz é ótimo. Porque tem a ver com o estilo de dizer daquela escola. Por isso que ele, às vezes, a gente fica repetindo e não sabe bem por quê. Por isso que a coisa tem que se dar entre aqueles que estão na mesma patota. Porque os significantes que circulam ali... Paróquia talvez seja melhor, Tereza. Paróquia, patota, paróquia. É verdade, paróquia é melhor. Os significantes que circulam ali precisam vir à cena, precisam fazer série, se a gente considerar que cada passante é
né? Um significante novo se apresenta naquela transmissão daquela escola, né? Então, paróquia, e você sabe por quê? Porque, veja bem, as línguas, o inconsciente translitera, mas por que ele translitera? Porque desde que haja algum ponto, né, em que seja possível quebrar um sentido, passar o outro, que outro nasça ali, mas algum ponto precisa ser, digamos assim, existente, quer dizer, está lá e está fora ao mesmo tempo, porque senão nada acontece. Quer dizer, possivelmente em russo, em japonês, sei lá, não seria possível, né? Alguma coisa dessa ordem. Porque o xiste, por exemplo, para que alguém ria, é preciso que haja um referente, em absência, em ausência, mas que esse referente esteja lá. Senão, eu conto uma piada aqui em russo, ninguém vai rir. Né? Ou faço um xiste em russo, ninguém vai rir. Porque a mensagem tem que chegar do xiste. A mensagem tem que chegar. Essa questão da paróquia, eu queria falar um pouco. Essa questão da paróquia que vocês estão abordando me fez pensar que eu tenho, como secretária do PAS, feito um percurso de buscar outras instituições que fazem outras, enfim, pequenos dispositivos com pequenas diferenças, e também lido muita coisa de outros autores, comentaristas de Lacan e tal. E essa questão da língua é interessante porque, por exemplo, as escolas do campo lacaniano, elas têm uma forma de escolha no dispositivo de passador e de passe que proteja essa questão da língua, porque não pode ser qualquer língua, né? Porque eles têm escolas de várias línguas. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Eu fiquei pensando veja bem, também... Diga. Não, pode falar. Diga. Não, é porque eu fiquei pensando... Fala, então fala. Tá ótimo. Fala. Não, é que eu tinha pensado sobre a posição do passador, quando vocês trouxeram essa questão. O passador, a Darlene falou, né, pode também ser um bloqueador, né, assim, e não passar, né? Agora, eu fiquei pensando também, porque o Lacan fala dessa posição, e eu acho que ele articula com a questão também da ingenuidade. Então, eu acho também assim que essa posição do passador, né, assim, aquele que está quase terminando, mas não terminou, é como se o sujeito tivesse uma certa intuição, no sentido assim do déjà vu, né, assim, que uma coisa que, assim, uma intuição leve daquela questão, e quando ele escuta o passante, né, assim, eu acho que isso é como se isso também, assim, porque o Nazar estava falando o quanto que o dispositivo do passe é importante para a análise do passador e para o analista. E eu acho que, assim, para o passador tem isso, assim, uma certa, digamos assim, não sei se a gente pode falar isso, mas uma certa antecipação, né, assim, daquilo que ele, de alguma forma, intui, assim, do que seja a travessia da fantasia, digamos assim, né? Porque quando escuta, né, o passante, isso traz uma certa novidade, não sei, né? Enfim. A questão do passe, veja bem, a gente diz, é uma necessidade. Posso fazer uma pergunta aqui, Nazar? Pode, por favor. Não, então, completamente a título de curiosidade, que realmente não conhece nada, né, sobre essa questão de passe, o dispositivo. Mas a hora que fala assim, paróquia, né, que trabalhar dos significantes que já circulam na escola, né, enfim, falar e ser entendido, eu acho um pouco meio paradoxal, né, no sentido de que
na verdade, a ideia que Lacan traz, né, me parece que é não entrar no entendimento. Então, eu fico pensando, se tem essa história da paróquia, né, de trabalhar os significantes que já circulam ali, que novo, então, seria esse? Que novo, no caso de causar realmente um novo, né, de um espanto. A paróquia é que Lacan queria introduzir, preste atenção, com o passe, ele queria introduzir com o passe, porque veja que ele sai da associação internacional e a questão era no nível da verticalidade. Os antigos sabiam quem poderia ser ou não psicanalista, não é? Isso. Os antigos. E isso, Lacan vai criar um procedimento pela horizontalidade. É isso, a paróquia é a horizontalidade, em termos dos significantes. Mas o que importa nesse momento eu vou ler uma passagem do livro do homem que testemunhou todo o percurso do Lacan. Quando Lacan comia, trepava, fazia xixi, chama Jean Clavel. Jean Clavel, o homem que anda na chuva, chama o livro. Foi o secretário do passe e secretário da École Freudiana de cabo a rabo. Então, veja bem, Ô, Nazar, deixa eu fazer Lacan... só uma pequenina observação para a Ana sobre o que ela falou. Não é um Não, entendimento, não é um entendimento, é uma não escuta, existe Ana. Algo que escuta. permita uma escuta, e não um entendimento. Isso. Escuta a outra coisa. Não é só isso, é algo da invenção. E aí inventa uma horizontalidade. Então, olha só, Lacan, quando sai da Associação Internacional, ele não seria ninguém se não fosse ancorado e acompanhado pelos didatas de longa data da Associação Internacional. E aí ele procede, em 1964, 67, algumas nominações de AME e de AE, que a gente vai explicar depois o que é, para o diarista de casa, que até agora ele estava em dúvida, né? Tal como o homem lá o terceiro no questão da psicanálise leiga. Então, em 64, 69, sai a primeira lista, no ano 69. Aí diz assim, a primeira lista fora estabelecida de modo bem arbitrário, após 2 ou 3 reuniões em Guitrancourt. Está correta? Era Quitancu é a casa dele. Eu passei lá era a esse ano. casa dele. Era necessário adotar um procedimento satisfatório, o que demorou a ser examinado. Para os analistas membros da escola, não havia verdadeiro problema, AME, tá? Verdadeiro problema. O princípio era o da cooptação pura e simples. Lacan, em seus momentos um pouco cínicos, dizia sorrindo, aspas para Lacan, sobre o AME. No fundo, nosso único critério é escolher pessoas que não nos causarão muitas encheções de saco. No fundo, nosso único critério era escolher pessoas que não nos causarão muitas encheções de saco. É o princípio geral da cooptação. E não penso que seja o caso de ter vergonha. Aí ele pega uma frase de Lacan: quem é psicanalista e quem podemos endereçar uma demanda de análise são questões das quais não podemos nos desviar. É em torno dessas questões que vai acontecer no seio da escola entre outubro de 67 e janeiro de 69, uma cisão. Não é? Sempre que há algo novo, há uma cisão. O que é
uma análise, aspas para Lacan. É evidentemente a questão, preste atenção agora, que não cessou de obcecar o pensamento de Lacan a vida inteira, o que é uma análise. Sua vida inteira de analista. Essa questão merece ser colocada, mas é completamente ocultada, tão logo lhe é dada uma resposta. O trabalho analítico se faz num modo que não é nem um pouco identificável do ponto de vista de critérios formais. Quem sabe até a psicanálise escape a qualquer definição. Olha agora aqui. Assim, a questão do passe apareceu no outono de 67, durante uma reunião, a primeira da estação, ao voltarmos de férias. O diretório se reunia na casa de Lacan. Cada um falava de suas atividades e reflexões do verão, como era comum. Nessa reunião, Lacan foi interpelado principalmente por Pierre Alonier sobre a questão da admissão dos analistas da escola, o AE, sobre o procedimento que deveríamos adotar para garantir essa nomeação. Pierre Alonier estava impaciente e achava que Lacan não levava a sério o bastante esse problema. Lacan observou que essa questão estava sendo colocada há 1 ano ou 2 e que ele pedira aos membros do diretório que fizessem propostas. Ele não havia recebido nenhuma resposta consistente. Olha agora o Nascimento. Como nenhum trabalho notável fora proposto, ele decidiu fornecer um projeto concreto no retorno de seu próximo fim de semana, ao encargo do diretório e da escola, em seu conjunto, ratificar esse projeto. Foi a proposta de 9 de outubro de 1967. Foi assim que Lacan decidiu propor um texto que devia reger o funcionamento da école freudiana. Nessa proposta, Lacan chamava de passe essa passagem que faz com que uma pessoa, analisando, decidira colocar-se ele mesmo como psicanalizando. Nessa proposta, porque tem uma nota de rodapé. Lê de novo, Nessa proposta, Lacan chama de passe, ele sempre coloca passe entre aspas. Essa passagem que faz com que uma pessoa, analisando, decida colocar-se ele mesmo como analista. Estava claro para Lacan que era nesse momento que as questões mais radicais podiam se colocar para o analista, para seu desejo, para seu destino na órbita psicanalítica. O que ele queria entender no início era como as coisas acontecem quando alguém decide assumir essa posição insustentável, incrível, que é a posição do psicanalista. Que mosca me piscou. Que mosca me picou. Piscou, me caralho. piscou é ótimo, é o olhar. Me seduziu. Que mosca me picou, diz Lacan. Essa proposta foi um movimento decisivo de Lacan. Já que somos, olha que interessante, já que somos, porque a IPA sabia responder o que era um analista. E a questão da escola, ele parte
de que não se sabe de antemão o que é um analista. Ele é freudiano, é o só depois, é o naturalista. Já que somos incapazes de dizer o que faz que alguém é psicanalista, perguntemos àquele mesmo que pede para ser reconhecido como psicanalista. Só esse pode dizer, não é? Já que não podemos dizer, do alto do nosso saber, na verticalidade e de nossa posição hierárquica, quem é psicanalista e quem não o é, íamos, portanto, perguntar ao postulante o que ele pensava disso. A teoria podia ser feita a esse respeito. Lacan reencontrava a tradição propriamente freudiana, aquela que emerge ou que pode emergir graças a testemunhos novos. Entende isso? A coisa magistral, por isso que há uma entrevista que muita gente deveria ler, do Jacques Alain Miller, sobre escola, sobre o conceito de escola, que ele vai dizer o que está na base do conceito de escola, e ele coloca Lacan como Diógenes, que é aquele que saía com uma lanterna, uma lamparina, sei lá, procurando saber o ser de um homem, não é isso? O que é um. Então ele diz que Lacan era como Diógenes, procurava saber o que era um psicanalista. Então ele diz que a escola é o Jacques Alain Miller. A escola é um lugar de insegurança. Ele usa esse significante. Por quê? Porque isso permite que se trabalhe e que se mantenha viva essa pergunta. Nós estivemos agora na escola freudiana da Argentina, não a de Buenos Aires, e no corredor, eu tenho a fotografia aqui, desde 1990 e pouco, 80 e pouco, que eles trabalham com passe, o nome e as datas, não é, da nominação de um AE e do caducar da nominação, 3 anos. 3 anos caduca. E que, no momento, eles estão, eu deduzi, fazendo os cálculos, que é fácil, que eles estão sem nenhuma AE. Por quê? Porque vai caducando de 3 em 3 anos, segundo Lacan. Já na escola freudiana de Buenos Aires, não. A nominação é ad eterno. Quando nós fomos a Buenos Aires convidá-los para trabalhar a questão do passe, colocamos essa questão, eu e Tereza, na pérgola do Loy Suite Recoleta, é um hotel gostosérrimo, e eles disseram que iam rever isso. Isso tem 10 anos, né? E continua. Mas da Argentina, para o meu espanto, eles trabalham juntos. Eles trabalham juntos. Mas os AEs da Argentina, da Escola Freudiana da Argentina, caem. Veja que interessante, Lacan diz, já que não sabemos o que é um psicanalista, vamos perguntar para esse cara que deseja, né, se tornar um psicanalista. Só ele pode responder, porque é um processo de um por um, não é singular, não é isso? É um por um. Segundo a Diana Abramovich, é da hora da invenção. Lacan diz, Nazar, a transmissão da psicanálise é impossível, que cada um, ou seja, na sua análise, que trate de reinventá-la. Por quê? Porque Freud já inventou. Diga. Nazar, posso retomar a discussão a partir da Pierre Lanier. Na verdade, liderou o quarto grupo, né? A cisão do quarto grupo. Ela, François Perrier, mais 2 lá, né? Foi bom você se lembrar disso. E a questão... Porque ela futucou... A questão dela era justamente a questão da nomeação dos AMS. Ela dizia que o Lacan queria dar aos não analistas
Do A AE. liderança da escola. Do AE. Do AE. É do AE. Queria dar Do aos AE. não analistas. Está no O Natal. AME Não e a E. Ele E a não E está também. escutando. Zé Exatamente. Mário, E com isso, deixa eu terminar meu Aos raciocínio. AES. Está lá no Atal. Ele conta essa história. não, Pois isso é. está na Então, proporção. Zé Mário, seu vídeo, seu áudio. Seu áudio sumiu, Zé. Tá sem som. Zé Mário, você está sem som. Passa um Ele não está WhatsApp para ouvindo a ele aí, ó. gente. Passa aí, Flávio, um WhatsApp para ele. Simil, você está sem som. Certo, para cá. Não estamos ouvindo. Eu aqui. José. Estão me ouvindo? Não, Agora sim. Agora há tá. muito tempo a gente não está te ouvindo. Essa é boa. Porque, veja, Não escutamos o que você falou, Simil. Sumiu o Repete aí, som. Simil. Deixa eu entrar aqui, espera aí um pouquinho, porque... Não, tá ótimo agora, pode falar. Agora estamos ouvindo. Não, o que eu estava tentando retomar é a discussão que o Nazar trouxe sobre essa questão da proposta de Lacan, que ele queria que a instituição se posicionasse. Só que a Pierre Olagnier não concordava com os critérios que o Lacan tinha para reconhecer os analistas, aquelas nomeações de EE que ele fez. Ele dizia assim, você não está levando em conta a experiência nossa de muitos anos, todos os analistas aqui. Está colocando analistas, e aí entrou a questão dos não analistas. Muito bem lembrado. Ela futuca a onça, olha que bonito que você está lembrando. Ela, na reunião, isso é uma anterioridade lógica. Ela, na reunião, futuca a onça, futuca Lacan, né? Tal como no nascimento da psicanálise, aquela sessão de Emma von Ehne com Freud, ela futuca a onça. Lacan coloca a questão no nível da ética, a ética do desejo, não é? Esse que está passando é que pode dizer algo. E aí, quando ele introduz a essência do passe, ela e um grupo saem e formam o quarto grupo. Exatamente. Mas ela futucou, mas quando ele dá o troco, dá o retorno, ela diz, não, mas nós não queremos isso, queremos levar em conta a hierarquia, queremos levar em conta os anos de prática, né, de experiência. Exatamente. Mas eu queria acrescentar uma questão que sempre me intriga. Se Lacan, então, propunha que era o passante, é esse sujeito que passou pela experiência, que pode transmitir isso para a escola, digamos, por que o passador? Por que o Lacan teve que propor um terceiro? Por que não? Ele falou assim, bom, por que esses que já acham que terminaram a sua análise não podem dizer isso para o júri? Isso é uma questão que eu estou colocando. Provavelmente deve ter surgido... Uma hipótese, será porque para quebrar a ideia de hierarquia, quebrar radicalmente... Nada a ver com hierarquia. Eu quero saber por que o Lacan introduziu o passador nessa lógica aí. Porque é o nosso tema, né? O que é o passador, né? Qual que é o lugar dele no dispositivo? Nós sabemos que o lugar dele de dispositivo é de escutar o passante. Mas por quê? Por que precisa do passador? Por que o passante... É a pergunta original. Por que o passante não pode falar diretamente para o júri? É uma questão... Na proposição, ele fala que o passador deveria ser aquele que estaria vivendo mais ou menos aquele tempo, vamos dizer, lógico, né, do passante. É isso que está na proposição. Isso eu sei.
Não, sim. Não, porque você fez uma Posso pergunta. levantar uma questão em cima do que você está perguntando, Por Simil? favor, por favor. Eu sempre olho o passador, e você falou desse terceiro, porque a análise ela sempre se passa levando em conta o terceiro. O Sim. terceiro excluído é aquele que pode trazer justamente Isso. uma quebra da relação especular, né, do um com o outro. Da dualidade. Exatamente, da dualidade. Então, mas isso só não é uma boa resposta, a gente precisa avançar um pouco mais. E aí, eu sempre pensei, o passador, quando ele fala que ele traz algo de uma inocência em relação ao final de análise, é porque Uhum. ele não terminou a análise, mas ele está em vias de, razoavelmente próximo de. Então, ele pode captar, é isso que eu entendo, ele pode captar isso que vem in natura, né? No sentido de forma límpida, sem a, a posição daqueles que já passaram, já terminaram suas análises, ele capta alguma coisa que nem o passante é capaz de recortar, porque, Uhum. de alguma maneira, na escuta do passador, como ele não sabe nada desse sujeito, e como esse sujeito está falando para ele fora da transferência, talvez, é uma hipótese, talvez ele esteja mais isento das pregnâncias de sentido. Então, ele Uhum. pode captar algo que o sidera, digamos assim, né? Alguma Isso. coisa que, para ele, e quem fala muito bem dessa questão da sideração é o Alain Didier. Sidera esse sujeito e diz assim: caramba, nunca imaginei, né, que alguém pudesse trazer isso como um elemento importante para o final da sua análise. Ele captura. E isso, às vezes, não comparece com o sentido, como eu estou falando aqui, mas comparece uma afetação por um sonho que ele produz, por alguma coisa, uma afetação corporal. Eu já escutei uma gravidez que se apresenta, uma pessoa que nunca tinha podido engravidar e que engravida, e que fala isso abertamente no seu depoimento de passador. Eu pensava que eu não podia engravidar. Essa questão da gravidez não foi trabalhada na minha análise. E, no entanto, durante esse dispositivo, alguma coisa ali, durante a escuta desse passante, alguma coisa ali se abriu. Eu não sei explicar o quê, porque é bacana que ele não sabe dizer o que o siderou, digamos assim. Ele pode falar alguma coisa e tal. Pois é, mas é justamente isso, né, que eu tinha falado, e é isso que a proposta de Lacan na proposição fala, né? Seria isso aí. Veja bem. Então, o Deixa passador, só uma para terminar o observaçãozinha. raciocínio, o passador, então, ele é essa dobradiça, essa dobradiça entre a análise do sujeito, né? Daquele que, o final de análise daquele sujeito, eu não diria nem o júri do passe, e a sua própria análise, porque aquilo que ele escuta instrui esse sujeito na sua própria análise. Sim. Então, deixa eu só E fazer uma observação, querida. só mais uma coisa rápida
É só uma coisa rápida para lembrar também da amnésia dos Aéis, né? Assim, porque ele já não é à toa que o Nazar está reforçando essa coisa da nomeação também caducar, porque essa experiência depois cai no esquecimento também. Por isso que não dá para ser direto para o júri, né? Porque o júri já passou por essa experiência e, de alguma forma, isso ficou esquecido, digamos assim. E o passador está passando por isso, né? Assim, está nesse momento, por isso que ele pode escutar uma coisa que o júri, talvez, né, assim, porque já tem isso mais cristalizado, não escuta, né? Mas, Flávia, não sei se tem a ver com esquecimento, não. Acho que tem a ver, porque enquanto a Teresa estava falando, me veio que no francês tem a coisa do assonansu. Por isso que o Lacan escreve l'insuccès de Libreville, faz um jogo, porque é isso que passa malgré nous, apesar do que faz resistência a esse real, né, a isso que atravessa, essa sideração é isso que afeta, quer dizer, porque tem a ver com essa afetação, isso toma o sujeito para além das suas boas ou más intenções, que tem a ver com o inconsciente. Então, é a sonansu. E para além do sentido cristalizado, antecipado, ou conforme algum ideal, enfim, é isso que pode passar ou não. E essa lógica depende dessa ternaridade. Por isso, Tereza, que não é suficiente, mas é fundamental isso. Darlene, deixa eu te perguntar, então, em cima disso que você acabou de falar, da paternalidade. Só um segundo, Zé Mário. Deixa eu só, para enriquecer ainda, porque... Não, porque a gente voou para outro lugar. A gente não está no ponto onde foram colocadas duas questões. Foram colocadas duas questões importantíssimas. Não é? Por que, em termos de razão lógica, a necessidade de um passador e, por consequência, por que é que não basta a análise pessoal, o ato analítico, não é isso? E terceiro, por que o passante não pode pedir, falar diretamente para o júri? Isso aí foi colocado ontem, uma entrevista com o Felipe Julián, que nós fizemos quando introduzimos o dispositivo do passe no Rio, na Escola do Rio, está com o secretário, ele está autorizado a entregar para qualquer um, uma entrevista que trabalha essa questão. Primeiro, e ele diz assim, na entrevista que eu participei, ele foi em 1997, ele diz, se vocês pretendem trabalhar o passe, né, na escola lacaniana, vocês têm que partir de um princípio. Esse princípio diz o seguinte: o analista, desse que está passando por uma análise, analisando a analista, onde nasce o desejo do analista, esse analista de data, ele não pode escutar o momento do nascimento do desejo do analista. Ele não pode escutar. Na IPA, sim, ele podia escutar, porque ele sabia, a partir de outros elementos de regras, normas, dogmas, o que era um psicanalista e quem podia ser ou não psicanalista. Não é? Lacan vai introduzir uma outra lógica do só depois. Então, ele diz, não pode escutar. Aí ele diz, o passador que vai responder, ele diz assim, Lacan introduz nesse momento, o psicanalista só se autoriza por si mesmo. Ele vai dizer, mas esse por si mesmo, não existe uma medida comum que possa transmitir de um para outro. Não é? Isso é o único. Então, ele cria um dispositivo para que esse si mesmo, e aí ele diz, toda escola que se diz lacaniana tem que oferecer um lugar, uma possibilidade para esse real. Ele diz, há um real na formação do psicanalista.
Então, essa passagem de psicanalizando a psicanalista, o analista de data não tem condição, nem o supervisor. O supervisor está até mais próximo de uma escuta, mas de nada vale isso. O que vale é algo novo a ser ensinado na escola. Essa passagem, não essa passagem como uma coisa marítima, dessa passagem pode ser, isso que é passa ou não, algo novo, e que o júri vai dizer, nós não sabíamos disso, tal como numa análise. O analisando vai ensinar algo novo, desde que o analista se coloque na posição de não saber, não é? De não saber numa direção que não ignora, de não saber. Ele se deixa ser ensinado por algo novo. É algo que não está nos seminários de Lacan, não está nos livros do Freud, de Melanie Klein, de Anna Freud. É algo novo, iminentemente novo. E são pedacinhos, são pipocas. Me ocorreu agora pipoca. São pedacinhos de real, pedacinhos de saber. E que o júri vai ter que trabalhar isso, se o júri não resistir. E tem isso também, né? Pipoca de pipocar, né? Pipocar. O passador, ele não pode estar impregnado de um preconceito. Eu me lembro escutando um passador que já julgava a passante, ele já julgava de antemão, e eu falei, não há condições, você está julgando. Não é? Ô, Nazar, olha só, deixa eu colocar uma coisa disso que você está falando, porque senão então, essa pode... entrevista, você traduziu, Darlene, aí, porque ele fez muito uma atrevida, ele fez uma entrevista aqui no Rio, e depois nós criamos uma entrevista com ele para a Escola de Vitória. E você traduziu. E eu tenho ela. Eu tenho as duas. Mas olha só, tendo em vista toda a lógica a partir da qual o Lacan inventa o dispositivo, toda a questão que ele queria, né, distinguir, fazer essa separação de uma garantia prévia, né, e da possibilidade antecipada, né, já definida, de um conhecimento a respeito do que é um analista, o que é uma formação e tudo, ele coloca tudo isso em questão com o dispositivo do passe, e também na medida em que ele queria quebrar com a hierarquia, né? E com as questões de poder. Aí eu escutei esse não pode de outra maneira. Não é que ele não possa no sentido de não estar em condições de, logicamente. Não é só isso. Não é Porque só se você isso. pega o discurso do analista, ele está como um objeto pequeno a. Se ele pensa nesse objeto pequeno a, nessa posição, ele está numa contratransferência, em resistência. Entende? Ele está como fazendo semblant de um objeto pequeno a que lhe é dado transferencialmente. Não, e outra coisa, imagina alguém assim, nas escolas são os analistas que vão dizer quem passou, quem não passou, quem é analista ou quem não é. Olha a loucura que seria isso. Sem dizer que tem os cartéis, tem isso, tem a castração, ela circula na escola. Pois é. Porque o que está em jogo a lógica do poder passe. simbolizar a castração. Imaginem o contrário, estou falando para imaginar o contrário. Se fossem os analistas que designassem. Os antigos designam exatamente, seria isso. Ele não pode também por essa razão. Agora, Darlene, posso te fazer uma pergunta? Claro. Não, coloca para o grupo. Coloque para o grupo de trabalho. Pode falar. Coloque para o grupo de trabalho como uma questão. Não, aqui está proibido perguntar.
tem que Nazar, trazer. não vem, Esse é o Nazar, dispositivo da Não, convergência. não vem me dar aula de... Você quem gostou, quiser Darlene? responder, pode responder. Eu Quem estou quiser fazendo uma responder, pergunta para a Darlene, Darlene, você gostou do que é dispositivo que é novo? ela que trouxe. Alô, alô, alô. Eu estou fazendo a Sim. pergunta para a Darlene, porque é ela que trouxe o significante sobre a questão do xiste, que me interessa saber, que ela aprofunde isso um pouco mais para o grupo, não é para mim. A pergunta que eu estou fazendo não é para mim, é para o grupo. posso trabalhar daqui uns dias, Então, trazer lá do você seminário concorda? 5, porque Você é lá concorda? que o Lacan... A pergunta que eu faço, então, para o grupo é o seguinte: vocês concordam, então, que o passador está no lugar terceiro do dispositivo, concordam? Concordam ou não? Sim, Sim. Então, é o terceiro. eu queria que a Darlene, ou qualquer um que quiser, comentasse qual que é a equivalência desse terceiro do passador ao terceiro do xiste. É isso que eu quero saber. Eu vou te dizer que ninguém mais nesse grupo de trabalho, que tem 69 ou 70 inscritos, sabe mais do que você. Você leu muito isso, estudou muito isso. Fale o que você acha, por favor. Nazar, A gente gastou mais de 200 sábados estudando isso, aqui no café, aqui embaixo do consultório. Você sabe, seja dadivoso, dê não, alguma coisa. eu estou querendo, Você está querendo, né? eu estou querendo escutar opinião de outros colegas sobre isso aí, porque Porque ele diz que o passe tem a estrutura do xiste. exatamente, Ele tem a estrutura. exatamente. Ele não é o xiste. Ele não é o xiste. Eu não estou dizendo que é o xiste, Nazar. Estou querendo saber se é a estrutura do xiste. O xiste tem 3 lugares no xiste. Sim, e o passador, A você diz que é o equivalência que eu estou terceiro. fazendo é que o passador equivale ao terceiro do xiste. Sim, sim. Isso, claro que sim. exatamente. É algo que ri, né? Passou ou não. Não é Exatamente. produziu Eu efeito ou não. gosto daquela, Então, eu gosto daquele exemplo do para trás cavalinho, Sim. do para trás, que o Lacan vai explicando longamente através de algo que é extenso também, mas o xiste ele é uma batida, e é de fato num terceiro momento também no exemplo que ele dá que o professor, por exemplo, que estava fazendo a pergunta para o aluno, ele saca, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo, sem explicar, o aluno também recua, porque ele saca que o outro sacou, e sem explicação nenhuma. Vocês lembram do exemplo? O menino vai fazer uma prova oral e o professor pergunta, lá na França ainda tem até hoje, o professor pergunta sobre a batalha não sei o quê, e o menino enrola, ele fala, tinha muitos cavalos, muitos mortos, muitos cavalos. E aí ele pergunta outra vez, e na batalha tal? Muitos mortos, muitos cavalos, mortos, muito sangue. E aí na terceira ele pergunta, fulaninho, e a batalha de Trafalgar? Aí ele, muitos cavalos, muito mortos. Fulaninho, a batalha de Trafalgar foi no mar. E aí, nesse momento que o menino fala, para trás, cavalinho, opa, para trás, cavalinho, porque é o momento onde o garoto saca que ele, sem que o professor explique, né, que o professor sacou que ele estava enrolando ali a história. E aí o Lacan desenvolve isso para falar dessa estrutura, né, que algo passa sem explicação. Sem Sim. explicação. Sim. Né? Agora, porque são Darlene, todos da mesma paróquia. Exato. Darlene, Eu gosto Darlene, muito da palavra só um segundo, paróquia. por favor, só um segundo. Página 69, começa a ler, Darlene, por favor. Voltaremos a esse ponto. Segundo parágrafo. Qual é, Aldo? Do Jean-Jacques Moscovitz. Peraí. Tá aqui. Ô, Flávia. Eu tenho aqui. Tá. Só não está aberto na página. 69. O passador... 69, peraí.
leia devagar e como um macho. Leia forte, em voz assim, Pera lá. voz... 69, qual é o parágrafo? Porque não está marcado, porque eu estou aqui Então, no... lê assim: antes que Lacan nomeasse este momento de passagem do passe, é o primeiro 69. parágrafo. Antes que Lacan nomeasse este momento de passagem, o passe era feito como se podia, com um artigo, um texto, um livro. Mas, na medida em que o passe é uma necessidade reconhecida na psicanálise, pois há o desejo do analista que invoca a transmissão, esta última pode, então, ser sustentada pela biface de passador e passante, laço institucional necessário para se medirem os efeitos de uma tal transmissão, sem, no entanto, justificar uma nomeação qualquer. Vamos lá, Voltaremos continua. a este ponto. O passador tem por função lógica portar perante o júri de assentimento o ponto de transmissão da psicanálise que se supõe ter sido efetuada no passante, pois ele nada sabe do descer de seu analista, de vez que ainda não terminou sua análise. Assim, ele porta aquilo que o analisando que passa suporta do descer de seu analista, dele, do passante, na sua destituição subjetiva, do analisando passando pela análise. Só um segundo, por favor. Alguém não entendeu isso? Eu gostaria que ela lesse de novo, Nazar. Essa coisa... Lê novamente, então. Mas leia devagar, por favor. Vou ler devagar e ler até o final da frase, que parou antes. Tá. Agora, para entender, faça um exercício, tipo do sofisma do tempo lógico, dos prisioneiros. Faça um exercício mental da subjetividade, que são várias posições subjetivas. Vamos lá. Começa com o passador aí. Sim, o passador tem por função lógica portar, perante o júri de assentimento, o ponto de transmissão da psicanálise que se supõe ter sido efetuada no passante, pois ele nada sabe do descer de seu analista, de vez que ainda não terminou sua análise. Assim... Peraí. Quer dizer, ele tem função, então, ele tem, se eu entendi, se eu escutei bem, ele tem por função transmitir aquilo que ele escutou do analisante, porque ele não sabe do descer aquilo que ele ignora. Sim. De transmitir justo o ponto em que ele ignora. Como é que se compreendeu o fato dele não saber do descer do analista, do analisante? Não, é do analista dele. Não. Ele não sabe do descer... Deus, Zé Mário, leia com calma, Zé Mário. O passador tem por função lógica portar perante o júri de assentimento. Peraí, Nazar, pera lá. Vamos esquecer o parêntese. O passador tem por função lógica portar o ponto de transmissão da psicanálise que se supõe ter sido efetuada no passante, pois o passador nada sabe do descer de seu analista. Ele ignora. Porque ele ainda não passou. Exatamente. Porque ele não terminou sua análise. Sim. Assim, ele porta, como o prisioneiro lá, ele porta alguma coisa que ele ignora. E ele nada sabe. Assim, ele porta aquilo que o analisando que passa suporta do descer de seu analista, dele, do passante. Ele vai portar algo que não é dele. Ele é um procurador. Ele é um sujeito, ele tem algo ali de um furo que pode deixar passar. Um procurador. É aquela deixar história. Passar esse S de amarrado, essa ânsia. Isso. Seria aquela história de passar algo da sua que está aqui inscrito na cabeça dele e ele não saber o que está escrito na cabeça, aquela história?
É isso? É igual o do tempo lógico, que o sujeito... Da carta roubada. Sim. Então, ele corta aquilo que ele ignora de si, mas ele vai à son insu, ele vai, a despeito dele mesmo, transmitir, ou não, se for o caso. Gente, olha só. Ele Eu é estava na isento. estrada, o sinal estava caindo toda hora. Eu queria fazer alguns comentários. Vou pegar o bonde onde ele está passando agora, que vocês estão falando dessa função, Mas né, do é um passador. bonde nas montanhas. Eu fiquei pensando se não é, a possibilidade da função do terceiro, né, no Sim, sentido disso que vem furar a polaridade, porque dois, né, faz uma relação, estou falando na minha cabeça, uma relação especular, né? Promove essa relação especular. Esse passador funcionaria como um terceiro que viria quebrar essa relação especular e, portanto, Foi dá a exatamente o que possibilidade eu falei, Tereza. de estágio. Eu não Foi ouvi, Tereza, eu estava na exatamente o que eu estrada, falei. desculpa. Agora, em cima de uma fala sua anterior, tudo porque eu estava, gente, sem sinal e querendo falar, muito aflita. Eu não sei se vocês, enfim, aqui tem gente, Tereza, Nazar, por exemplo, Flávio, tem uma leitura bastante extensa sobre as questões do passe, mas em relação à escolha do passador, eu tenho lido, não tenho condição de citar a fonte agora, mas eu posso colocar no grupo depois, porque, como vocês sabem, não estou em casa. Há muitos comentaristas e tal, que não só, o Nazar falou isso, o analista e o supervisor nada podem dizer, né, sobre o passante. E mais do que isso, alguns dizem que ele não pode dizer porque ele não sabe. E, nesse sentido, o analista não sabe, inclusive, do que se passa na análise do seu analisante. Alguns falam exatamente assim. E, nessa linha, fazem uma crítica, uma referência à escolha do passador, que é, como a Tereza falou, baseada naquele que já está num determinado ponto da sua análise, que teria condições, né, de ter essa função de passador. E por dois motivos, os argumentos são dois. Um, que é o mais fácil, dizem que isso vem perturbar, de alguma maneira, a análise desse analisante que é escolhido, inclusive por a sua revelia, para passador, que isso teria efeitos para a análise desse passador. E o outro motivo que eu acho mais importante é que o analista, ao escolher um passador, de alguma maneira, ele está participando do dispositivo do passe. Então, esses comentadores, ou enfim, que eu não sei citar os nomes, dizem, inclusive, que os passadores são escolhidos, ou indicados, não é escolhido, indicados, eles são escolhidos por sorteio, indicados pelos AMEs, independente de serem ou não analistas dessas pessoas. E também outros dizem que a pessoa pode se auto-indicar que quer ser passador. É lógico que isso tudo é critério e trabalhado pela Secretaria do Passe. É o que eu queria trazer, porque eu tenho lido muitas outras coisas sobre o passe, inclusive estou fazendo um trabalho na escola, e vocês vão estar convidados também, de ouvir outras instituições que fazem diferente da gente. Eu estou trabalhando nessa linha. Obrigada, gente. Uhum. Uhum. Continua a leitura, por favor. Então, entenderam isso que está escrito? Entenderam? Tem clareza? Porque é todo como é que se poderia dizer? Um exercício, né? É um exercício. porque tem uma lógica, tem uma lógica. Não sei se eu Então, entendi, mas o que eu entendi é que, como ele ainda não terminou a análise, não passou pela experiência do descer dele, passador,
Do seu analista. Do seu analista. Do seu analista do passador, exatamente por não ter vivido isso, ele não vai estar, entre aspas, contaminado e, portanto, ele estaria mais... não entraria na ordem do entendimento. Ele deixa passar, porque não se trata de um conhecimento, é de um saber inconsciente. E ele fala não só do descer do analista, como da destituição subjetiva também, né? Ele fala duas coisas aí, né? Agora, nesse parágrafo, né? Deixa eu terminar aqui. Assim, ele porta aquilo que o analisando que passa, o passante, suporta ele mesmo, do descer de seu analista, do passante, dele, do passante. Então, o passador suporta, né? Isso, do descer do analista do passante, na sua destituição subjetiva, do analisando, passando pela análise. Ponto. Este passador, ele não se sabe preso nos significantes do passante. Ele não sabe o que vai afetá-lo. Ele ignora aquilo que vai afetá-lo. Foi exatamente o que eu falei. Exato. O que vai siderá-lo, né? Ele não está nem subjetivado, nem pronto a pagar o preço disso. Isso não o analisa. Isso não o analisa. Isso ficou enigmático para mim. Mas, por outro lado, nada impede, né, que ele possa analisar algum ponto de si a partir disso, do que o afetou. Na sua própria análise, é isso que você está dizendo. Isso. Mas o afeto... O passador é o analisando especial que, desligado da suposição de saber, ainda não supõe esse X que é o desejo do analista. Este não sabido, e aí ele fala para ver lá no gráfico do desejo, onde Lacan coloca o passador no lugar da pulsão com a qual o passador ainda não se identifica, já que ainda está ali, né? E aí ficou grande demais esse parágrafo, pera lá. Este não sabido permite a transmissão. Então, a transmissão tem a ver com esse não sabido, com isso que atravessa, né? Daí ele portanto, com o não sentido. Portanto, com o não sentido, com o nonsense. Interessante pensar mesmo no grafo, né? E essa transmissão como uma passagem mesmo, né? Como ele não analisa ali, a pulsão não é o passa. non-sens, que é com padecence. Lacan vai falar que é com padecence. Padecence. Obrigada. Continua. Segue. Assim, aparecem 3 lugares: o analista, o passador, o analisando. Isso vai ser reencontrado na temporalidade essencial, a meu ver, no fim da análise de um analisando pelo lado de seu analista. E se isso evoca o horror, é porque é um real em jogo que se deixa supor mais que em outras circunstâncias normais. Existe a fuga, Vergänglichkeit, diz Freud, evocando no artigo de 16 a ponta da libido que, na incapacidade de amar na nostalgia ou no luto, faz um retorno. Este retorno remete a um desdobramento da falta inerente ao sujeito do inconsciente que se inscreve por seu desejo no real. O fim da análise com efeito é marcado do lado do analista pela suspensão deste esquecimento inerente ao ato analítico, esquecimento efetivo na tarefa analítica, ligada a uma dissimulação estrutural do ato analítico. Vocês lembram a questão do fingir que não esquecer? haveria real em jogo.
Vocês lembram a questão do fingir esquecer? Saber que também ele... Que é o único lugar que se trabalha isso, é pena, mas é o único lugar, é no livro Desejo do Analista, da Diana Rabinovitch, no segundo parágrafo. Diana Rabinovitch. Segundo que ela vai trabalhar o fingir esquecer. E ela diz assim, o fingir esquecer é a dissimulação socrática. Qual é o fingimento do analista? O que deve fingir esquecer? Quando se escuta essa dupla, essa expressão, esse sintagma, fingir esquecer, pensa-se quase imediatamente num esquecer aquilo que se sabe, mas não se trata disso. Não se trata de esquecer no sentido de esquecer o saber de uma ciência, por exemplo. Pelo contrário, esse fingir esquecer faz parte da posição cética que implica uma rejeição do saber. Lembremos da fórmula de Lacan, citada anteriormente. O analista pensa que não sabe nada, o que não é o mesmo que fingir esquecer. Porque, para Lacan, preste atenção agora, o analista finge esquecer um saber específico. 2 pontos. O analista finge esquecer um saber específico. E ele é causa do processo de análise. É isso que é o engodo do sujeito exposto a saber. Não se trata de fingir qualquer coisa, de fingir qualquer ignorância, mas de fingir um esquecimento. Olha que um esquecimento de quê? Cabe, inclusive, se perguntar de onde se assume esse esquecimento. A formulação do Lacan é irônica, pois o analista tem de fingir esquecer o que não pode esquecer, se quer ocupar dignamente o lugar do psicanalista. Fingir esquecer é um sintagma introduzido deliberadamente no lugar de outro, no lugar de um sintagma clássico da psicanálise, o esquecimento como efeito de recalque, do recalque. Fingir esquecer é o contrário do esquecimento do recalque, no seu sentido freudiano. Esse fingir esquecer implica que o esquecimento fingido é um esquecimento estruturalmente muito diferente do esquecimento do recalque, e é um esquecimento que se consegue quando o sujeito passou por uma análise. Portanto, se o analista esquece no sentido do recalque, não no sentido do fingir esquecer, nesse ponto, a neurose de transferência é a neurose do psicanalista, no ponto em que o psicanalista não finge esquecer. É bonito isso aqui, agora é um exercício tal como esse do lugar do passador. Você dá uma volta na sua cabeça para poder entender essa história de fingir esquecer. Porque eu acho que isso tem a ver com a adulta ignorância, não, Nazaré? O ato que o constituiu como analista. É isso que não permite que no passe o analista didata possa saber. Assim, meio por associação livre, aqui enquanto tu lias, eu fiquei pensando nessa questão, um pouquinho sobre a questão do discurso da histérica e o fingimento, o fingir esquecer do recalque do pai real, né? Do pai real privador do desejo. Então, eu acho que esse fingir esquecer é um pouco de um meio sintomático, assim, do escape do recalque, né? Se não teria a ver com uma questão... Então, mas aqui ela fala que não é esse, né? Pelo que eu entendi aqui, que o Nazaré, ela fala que não se trata desse fingir esquecer do recalque. Exatamente. É o contrário, Não seria... É o contrário. Mas a Sandra falou do escape do recalque. Assim como a ignorância não é... Se trata de um outro destino pulsional que a não mesma lógica de pensar a ignorância e a douta ignorância. Isso. É a mesma lógica. Eu acho que sim. Em outras palavras, o analista não esquece nada, ele sabe do ato. Porque, mas se ele mas não no sentido do saber que se reproduz.
É porque Exatamente. é a tentativa de quebrar, assim, não tem outro igual, não tem Sim. como. Há que se dar lugar ao novo, a uma outra forma. É saber que não se sabe, né? Eu acho assim. Uhum. Sobre o outro, não se Sim. sabe nada. O analista é um A pobre Tiana coitado. diz que o analista ele finge esquecer que seu ato é causa. Isso. Aham. Isso. Porque se ele não esquece, vira padrão. Se ele não finge esquecer, Exato, que o vira que fez padrão. esquece vira padrão. Então, nós Isso. teremos uma de analistas. Isso. E aí, se ele não esquece, ele espera que venha uma determinada coisa. Né? Exato. Exato. É Ele fica incrível. prevenido. Só para acrescentar, esse fingir esquecer, ele trabalha no seminário Ato Analítico. Sim. Ele No coloca. seminário Mas ato analítico e no mas ele não variante do tratamento variantes. padrão também. Isso, variantes também. Variante do tratamento padrão, ele trabalha Sim. longamente isso. Agora Gente, ela, eu vou nesse precisar capítulo, ir. vai trabalhar Sócrates. Alguém lê, É alguém muito continua bonito como lendo. ela Não, trabalha. acabou, Verdade. vamos acabar, vamos terminar. Tá bom. Também vou. Gente, olha só, eu coloquei no grupo os anais do Ville, eu acho que é de 78 ou 98, eu estou péssima, onde diz que o passe é o passante. Passante é o passe. Tá lá, tá no grupo aí, eu Às coloquei aí vezes no grupo. a escola do Rio, acho que trouxe, eu sei lá como é que foi O passante é argentino o passe. falando disso. No final eu estava maluca, porque ele não estava entendendo nada, que ele só falava isso. Não, o passante é o passe, o passador é o passante. Ele foi fazendo a confusão. Lembrei disso agora. Parecia conversa doido para mim na época. A coisa não é assim tão determinada, né? Tem muita coisa confusa ou pelo menos contradito. Mas o E é daí passante é um passador também, no sentido que a Tereza trouxe. de transmissão da psicanálise, exatamente. Exatamente. E todo psicanalista, todo que passa por uma experiência, ele se torna um passador da psicanálise. Mas Exato. existe o passador da estrutura do dispositivo. Do dispositivo, são outros 500. Exato. Tchau, gente. Bom fim de Beijo, semana. tchau. Vambora. Tchau.